Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar agora a aula da semana 2 do PET volume 6, Biologia terceiro ano. O tema da aula é relações tróficas, dando continuidade ao tema ecologia da semana passada. Então, quando a gente fala de relações tróficas, a gente traz à mente as relações que existem entre os seres vivos. Então, os seres vivos, eles têm relações tanto harmônicas como desarmônicas, mas todos dependem um do outro, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem que se refere a uma cadeia alimentar. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, isso a gente estuda lá no ensino fundamental. Então, a cadeia alimentar, ela representa o esquema de transferência de energia entre seres vivos. Então, aqui a gente consegue perceber que a energia, ela entra no sistema através de um produtor. O que é esse produtor? Esse produtor é um ser vivo que consegue obter energia através, por exemplo, da fotossíntese. Então, aqui, esse produtor, todo produtor ele vai ser autotrófico. Essa palavra significa que ele consegue a sua própria energia, né? No caso aqui, o produtor sendo um vegetal, ele vai conseguir a energia convertendo a energia do sol em energia orgânica. Então, eles têm condições para fazerem isso, né? Eles têm organelas que vão permitir essa transformação de energia luminosa para energia química, para que eles possam usar, né? Então, a energia ela entra na cadeia alimentar através dos produtores. O produtor, então, ele serve de alimento, né, para o consumidor primário. Esse consumidor primário que é herbívoro, né, que ele está se alimentando de um vegetal, esse consumidor primário ele vai adquirir a energia ao se alimentar desse produtor. Então, essas setinhas, elas representam a transferência de energia. A energia solar, ela é transferida para a planta quando a planta consegue fazer fotossíntese. A energia da planta, ela é transferida para o consumidor primário, para esse herbívoro aqui, quando ele alimenta dessa planta. Então, a setinha, ela representa a transferência de energia de um ser vivo para o outro, tá? E é uma cadeia, né? Passa do produtor para o consumidor primário. Esse consumidor primário, ele vai servir de alimento. Então, a energia contida nele vai ser transferida para o consumidor secundário, quando esse consumidor secundário se alimenta dele, né? E a gente tem que saber que essa energia, ela se perde também, tá? Não é a energia contida toda naquele ser vivo que é transferida. Porque existe a energia que é utilizada para aquele ser vivo se manter, né? Para crescer. Então, é parte da energia. Então, por isso que a gente vê as cadeias alimentares e elas não são tão extensas, não tem tantos níveis tróficos. Então, o que seria esse nível trófico? É cada posição que aquele ser vivo ocupa. Então, por exemplo, produtor é um nível trófico, consumidor primário é outro nível trófico, consumidor secundário, outro nível trófico. Então, cada posição que um animal apresenta dentro da cadeia alimentar é chamada de nível trófico, tá? Então, a cadeia alimentar não tem tantos níveis tróficos, porque justamente pelo fato dessa energia ir se perdendo. Então, quanto mais indivíduos numa cadeia alimentar, menor a energia que chega para o último nível trófico, tá? Porque ela se perde a cada nível trófico. Então, aqui nós temos a cadeia alimentar, onde o produtor é um ser autotrófico, né? É ele que vai conseguir trazer para a cadeia alimentar a energia, e os demais os consumidores, eles são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir só a energia, eles precisam se alimentar de outro ser vivo para eles adquirirem energia para se manter, tá? Então,
a cadeia alimentar, ela é unidirecional, ela sempre num sentido. E aí, aqui nessa cadeia, faltou um representante de decompositor, né? Então, aqui aí a gente ainda poderia colocar os decompositores agindo sobre qualquer um desses seres aqui. Então, por exemplo, o vegetal, depois que morre, ele serve de alimento para o decompositor, né? Sua energia vai ser transferida para os decompositores, e aí qualquer um desses aqui, quando morrer, vai servir de energia para os decompositores, tá? Então, isso aqui é uma cadeia alimentar, diferente disso aqui. Então, na natureza, não existe uma sequência básica. Então, a cadeia alimentar ela é usada para a gente conseguir entender. Mas, na verdade, na natureza, existe isso aqui, esse fluxo de energia, onde a gente não tem uma linearidade. Então, aqui a gente chama de teia alimentar. Do mesmo jeito, a seta, ela vai representar a transferência de energia. Então, uma teia alimentar, ela tem várias cadeias alimentares interligadas. Então, na natureza é isso, são várias cadeias alimentares interligadas. Então, aqui nós temos o indivíduo autotrófico, né? Aquele ser vivo que consegue produzir seu próprio alimento. Tá? Aqui os produtores autotróficos. Eles conseguem inserir a energia na cadeia alimentar, ou aqui no caso na teia alimentar. Aí a partir dele é que surgem as setas, porque a energia vai ser transferida do produtor para os consumidores. Então, tanto faz, olha, a planta pode servir de alimento para esse herbívoro ou para este aqui, tá vendo? A setinha, ela tá mostrando o fluxo de energia que pode variar. Então, essa energia também, ela pode ser usada, né, pelos decompositores quando qualquer um desses indivíduos morrer, né? E os decompositores são de muita importância porque são eles que mantêm esse ciclo na natureza, né? Eles decompõem a matéria orgânica, voltam com alguns nutrientes para o solo, e aí esses nutrientes vão servir para o desenvolvimento dos vegetais, e aí recomeça o ciclo, tá? Então, na natureza, o que acontece que a gente consegue perceber é a teia alimentar. E a partir de uma teia alimentar, a gente consegue retirar várias cadeias alimentares que estão interligadas. Como sugestão de vídeo no PET, tem esse documentário, que eu não vou passar aqui, que ele é bastante extenso, mas é interessante que vocês assistam. É um documentário que vai mostrar justamente a interação desses seres vivos na teia alimentar. E outro documentário também, que foi sugerido no PET, outro documentário, não, desculpa, outro vídeo também que foi sugerido no PET é a aula do canal da Se Liga na Educação, né? Que é o que vocês devem acompanhar toda semana para auxiliar nas atividades, tá? Tá aqui também salvo o link, vocês têm acesso a ele pelo site Estude em Casa e pelo YouTube, né? E aí vocês podem acessar o tempo que quiserem e vocês podem assistir também ao vivo. Então, tá disponível para vocês também, não vou passar agora porque é um pouquinho extenso, tá? Então, se depois desta aula alguém ainda tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição, tá? Pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida que surgir, e eu estarei disposta a responder. Então, muito obrigada por assistir essa aula. Espero vocês na próxima aula. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Abraço.